nunca vai ver Deus indo te buscar no teu mundo. Não. Deus faz você descer do seu mundo para achar o mundo dele. Deus nunca vai ir até você no teu mundo, vai te transformar no teu mundo. Ele vai dizer: vinde, vós que estáis cansado. Vem para o meu mundo. Vem para o meu caminho. Venha para a minha estrada. Moisés vai ter que descer essa estrada. Ele entendeu isso. E quando ele desce, né, para Midian, e ele vai para Midian, e quando ele vai ter um encontro com Deus no Monte Horebe, cadê esse homem? Eu me perguntei isso. Cadê esse homem? Porque eu, Vânia, em particular, da minha vida, eu vim de um mundo pequeno, sem instrução, sem poder, sem palavra. Esse era o meu mundo. É mais fácil. E eu vou para um mundo e um caminho de um Deus poderoso em ação, de palavras maravilhosas. Mas Moisés está saindo de um mundo onde a voz dele é escutada, onde as ordens dele é executada. E ele vai andar num caminho chamado deserto. Ele vai para uma cidade pequena chamada Midian. Ele vai cuidar de ovelha. Ele era construtor, ajudador, irmão, de um edificar, de uma cidade. Seria Deus enganoso? Deus teria o espírito de confusão? Deixou ele entrar no Egito, se instruir, se levantar, ter poder, e agora ele vai dizer: isso não basta para ti, não, vem agora que eu vou te derrubar. Não. Deus deixou ele entender tudo do Egito, tem um trabalhar de Deus na tua vida, na tua história. Deus trouxe poder na mão dele de construção, porque ele vai construir através de um povo uma cidade espiritual, irmão. Moisés não vai construir agora a cidade para o faraó, não. Moisés vai construir uma cidade espiritual do povo de Deus. O Senhor está trazendo ele, e quando ele sobe o Monte Horebe, isso que me indigna. Preste atenção nessa palavra, irmão. Porque a capacitação que você veio do mundo, o Senhor não vai tirar a tua capacitação. Deus vai te melhorar naquilo que ele já te capacitou. A Bíblia vai dizer que quando ele chega perto de Deus, Deus fala para ele: Moisés, eu te chamei para ser o libertador. Essa palavra é muito forte. Tremeu a base de Moisés. O libertador. Talvez você esteja aqui com medo da palavra do Senhor, com medo do que Deus vai te fazer na tua vida, mas não temas. Não temas. Não temas. Desde o momento que eu soube que eu pregaria o evangelho, eu comecei a temer dentro da minha alma. Havia uma briga muito grande dentro do meu coração. E eu comecei a temer isso. E o Senhor falou ao meu coração: não temas. Essa palavra foi comigo desde o início da chamada até aqui. Não temas, mano. Não temas a mão de Deus. O libertador, ele diz para Moisés: eu estou te chamando pelo libertador. Agora preste atenção nisso, pensa nessa conversa. Moisés entrou dentro do santuário do Deus Altíssimo. Moisés viu o fogo de Deus na porta. Moisés escutou a voz de Deus dizendo: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. A presença de Deus no lugar mataria o homem. A Bíblia vai dizer que Deus trabalhou isso em Cristo Jesus para que não houvesse morte para com o homem. Aí a Bíblia vai dizer que Deus está conversando com ele dentro do monte Moisés. Pensa nisso, irmão.
Moisés está escutando, vendo o poder dele, sentindo o poder dele. E as perguntas que estão na alma de Moisés, os pensamentos que estão em Moisés é: como farei isso? Se não sei falar. Sabe o que Deus pensou naquele momento? Mas eu levei a ele o Egito. Ele foi criado no meio dos príncipes. Ele era general do exército. Tinha palavra de ciência, de conhecimento. Tudo que falava através dele obedecia, porque ele era o príncipe do Egito. Decepcionou Deus? Sim. 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 Quando ele disse isso para Deus, não sei falar. Como irei eu se não sei falar? Todo o trabalhar de Deus desde quando ele era menino, ajudando ele nas incapacitações dele, ajudando ele, olhando, o povo olhava para ele, irmão, como um príncipe. Ele era um general e o exército de Faraó obedecia. Toda a autoridade tinha sido dada a Moisés, desde que ele iniciou como general. A ciência que havia na mente dele, na alma dele, fazia as pessoas ali olhar para ele dizendo como inteligente ele é. E as pessoas o admiravam. Quando Deus vai chamar ele também não olhou para isso. O que aconteceu com Moisés? Para que ele não olhasse para ele com essa capacitação. Isso é para a nossa vida, irmão. Para a gente aprender que o lugar aonde veio a nossa história, a nossa vida, Deus já trabalhou. E quando ele nos chama para o reino dele, ele já nos capacitou. As palavras de Moisés não deveria ser essa, deveria ser: eis-me aqui, Senhor. Ele viu a glória de Deus. Então, aqui, né, em Atos dos Apóstolos, vai falar sobre isso, que Moisés, tendo toda a capacitação humana, quando chegou na presença de Deus, disse que não sabia falar. Quando a gente olha essa palavra, né, alguns historiadores diziam que ele era gago. Gago. Mas a gagueira dele proibiu ele dar ordem ao exército de Faraó? Não. A gagueira dele proibiu ele de falar da ciência, do conhecimento que ele tinha? Não. Será que naqueles dias ele tinha medo? Não. Ele teve medo do Egito, ou do egípcio, que matou um hebreu? Não. Que força foi aquela? Ele determinara, não vai fazer mais isso, matou aquele homem. Havia uma autoridade dentro dele. Irmão, Deus já nos capacitou para tudo que vamos passar. Não sejamos covardes. Sejamos que, como diz a palavra de Deus, com a força do Espírito nós iremos. Deus já nos capacitou. Já nos capacitou. A Bíblia vai trazer essa instrução e tudo mais, é o defender de ele. Ele tinha no coração de defender Israel. Que saia para fora o seu melhor para com Deus. Amém? A Bíblia vai dizer que o Senhor mostrava um libertador desde o início, trabalhado pelo próprio Deus. Sabe, como uma lapidação humana, Deus foi preparando Moisés para aquilo que ele tinha que fazer, ele tinha que ser o libertador. É impressionante que toda essa a habilidade egípcia sobre ele não tirou dentro dele o que? A mansidão de Moisés. Então, não devemos dar desculpa para sermos, muitas das vezes, arrogantes com alguém, presunçoso com alguém. Ah, mas eu estava num dia mal, eu estava num dia de nervoso. Não.
Não. Deus te capacitou para você ser tranquilo, manso. Eu acredito do fundo do meu coração, por mais que ele tenha matado, ele se arrependeu de ter matado aquele homem. Deus havia feito dentro dele. Eu vejo pessoas, né, que às vezes torna por ignorância, acaba agredindo alguém da casa da família, chora depois. Que não queria, mas esse lado carnal grita na alma. Deus quer controlar os teus sentimentos, as tuas ações e reações. Deus quer tomar o teu eu num controle total através do Espírito Santo. Moisés está subindo ao encontro de Deus, mas esse homem tinha uma capacitação muito forte, muito poderosa, que Deus o fez. Mas a maior de todas as Ai, Jesus. Às vezes, quando é ruim falar, irmão. Capacitações, irmão. De toda a capacitação que você possa ter, os céus é o melhor, irmão. Ele te traz tranquilidade. Quantas vezes você está falando dessa doença? O que está no teu coração? Doença? O que está te faltando? Deus. A capacitação que vem do céu olha para a doença e diz: eu sei que eu sou curado por ti. A tua boca se enche da cura e não da doença. A Bíblia diz: o teu coração falará daquilo, a tua boca falará daquilo que o teu coração está cheio. Toda hora você está falando. Você está falando das brigas, tem gente que está falando das brigas que já foram há 2 anos, 3 anos, 4 anos. Teu coração está cheio de remorso, está cheio de ira, porque ainda está falando da tua boca. Será que Moisés vai sair da presença de Deus e ele vai ao Egito e a primeira coisa que ele vai falar com o faraó é: olha só, estou chateado com vocês porque vocês me expulsaram do meu lar? Não, não. Ele esqueceu o passado dele, ele esqueceu. A impressão que dá é que foi tudo tirado, porque ele nem lembra que foi general. Ele sabia falar com o exército dele. Ele esqueceu as dores do passado. Ele esqueceu as aflições que ele passou. Ele esqueceu os choros que ele chorou. Ele esqueceu as humilhações que ele passou. E nós cristãos, que tomamos essa palavra hoje e vivemos a vida como foi ontem, vivemos hoje, amanhã vivemos de ontem de novo, e continuamos levando a amargura no nosso coração, e levando situações difíceis do passado e tristeza, das coisas que as pessoas falaram, fizeram conosco, e nós vamos levando para o nosso futuro, e cada vez mais dói, e o peso da vida está nos nossos ombros, quando Jesus disse: deixai sobre mim as vossas durezas. Vinde vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Vamos aprender com a palavra, que a Bíblia vai dizer que Moisés vai, ele vai para o Egito, agora não como o general, mas ele vai como o libertador, primeiramente nele. Nele. Por que você não está sorrindo? Porque por mais que você diga para mim: pastor, eu não estou sorrindo porque a minha vida é difícil. Quantos anos você não está sorrindo? Seria pela vida difícil, você não entendeu o Evangelho. Porque todos nós passamos aflições e angústia. Todos nós. As dores da vida vêm, mas nós temos que saber lidar com elas. E a Bíblia diz que o Senhor está conosco. Até a consumação dos séculos, ele deixou o Espírito Santo. Ele está nos guardando.
Ele está tirando toda a lágrima dos nossos olhos. Ele está nos levantando todos os dias. Quando o sol amanhece, ele diz: levanta, ânimo. A força do Espírito de Deus está sobre nós. Então, por que andamos cabisbaixo, triste da vida, preocupado com amanhã, as instruções que nós vamos ter, qual o futuro, o trabalho que vamos ter, se está tudo na mão do Senhor? Se nós somos o povo escolhido, o povo que o aceitou, deu o poder de ser chamado filho de Deus, somos nós, os gentios. Somos cuidados por Deus, o nosso futuro está na mão dele. O nosso corpo, do que ele vai passar, está na mão dele. Então, é essa confiança. A pastora, mas eu passo por cada situação na minha vida. Se fosse a senhora choraria. Eu também passo. Também desço lágrimas. Mas me levanto e digo: louvado seja o nome do Senhor que está na minha história e na minha vida. Você também. Ah, mas eu não sorrio porque eu não tenho casamento legal, pastora. Hoje comece a sorrir, porque o maior de todos os casamentos você já fez, que é com ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você não tem que ser feliz por causa do seu marido, por causa dos seus filhos. Você tem que ser feliz por você. Por você. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi o receber Jesus Cristo como meu Senhor em minha vida. Até hoje, vivo por Ele e vou morrer por Ele. Então, você tem que tomar isso na sua história e na tua vida, irmão. Você precisa desse passo. Você é o próprio libertador da tua história. É você que vai se libertar. É você. Ah, pastora, mas na minha família todos tiveram depressão e eu estou tendo depressão. E você vai aceitar a depressão? Você vai dizer para a depressão? É, a verdade, você estava no meu pai, você estava na minha mãe. Eles viviam tomando remédio. Eles viviam chorando mais do que sorrindo. Então, eu também vou viver assim. É isso? É isso que você quer da sua vida? Porque o nosso Senhor diz que não é assim. O nosso Senhor diz, ele garante que ele é alegria. Que aonde ele está, até a tristeza salta de alegria. É Jesus que diz isso. Aonde a tristeza está. Amém? Aonde a alegria está, até a tristeza salta de alegria. Então rejeita hoje. Joga fora hoje. Não aceita. Comece a lutar contra esse espírito. É um demônio. Depressão habitou no Getsemane. Um demônio odiou Jesus nas últimas horas da vida dele. Uma tristeza muito grande. Conversou com ele. Habitou em Judas nas últimas horas. Eu não sei porquê, mas Deus está falando muito aqui sobre depressão, irmão. Então, vamos colocar nossa vida a olhar para a alegria. Amém? Chegou perto de você a depressão. O que eu faço, pastora? Bate o pé e fala, sai da minha vida. Na minha alma não há lugar para você, Satanás. Toda tristeza bate fora. A Bíblia diz a palavra, irmão, que aonde a alegria está, que é Jesus, é a tua alegria, até a tristeza salta de alegria. Eu te rejeito, Satanás. Amém? Você precisa militar uma guerra. Deus não quer você na tristeza, rejeita. Rejeita. Tem muita gente que deu a mão a ela e ela está dominando a casa e a vida. E ela está abrindo porta, porque a depressão abre porta para a doença no corpo. Fecha as portas, irmão.
Fecha a porta. Amém? Não sei porquê, mas nós entramos nisso aqui, né? Mas amém, Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar. Você é o libertador da sua história e da sua vida. Não rejeite o trabalhar do Espírito Santo. Não diga a Deus que você é nervoso, se o Senhor te dá mansidão, domínio próprio. Ele dá. Você tem domínio para não brigar com essa pessoa. Você tem domínio. Amém? Que essa palavra hoje seja sobre o nosso coração, que nós podemos nos levantar hoje pela glória do Senhor, irmão. Para a glória de Deus Pai, sermos o libertador da nossa vida e da nossa história. Amém? Glórias a Jesus.